Presta atenção, hein? Presta atenção, que é importante isso aqui. Importante. Então vamos lá. Então sejam bem-vindos ao nosso curso. Agora falando de funções de segundo grau. Tá? Então a gente falou de funções de primeiro grau na aula anterior. Então vamos para essa aula aqui no curso de pré-cálculo, no nosso projeto Ampere, falar de funções de segundo grau. Vamos lá? Então, simbora! Certo? Na parte de definição, então, qual que é a definição de uma função de segundo grau? Então, uma função f de x é chamada de função de segundo grau, c e somente c, o quê? F de x é igual a ax² mais bx mais c, onde a é igual diferente de zero. Certo? Porque igual diferente de zero, como a gente falou na parte de funções de primeiro grau, a tem que ser igual diferente de zero para que a gente tenha uma função de segundo grau. Certo? No caso da função de primeiro grau, para que a gente tenha uma função de primeiro grau. Certo? Senão a gente, se a, como está escrito aí embaixo, se a for igual a zero, teremos novamente uma função de primeiro grau, que a gente trabalhou na aula anterior. Certo? Então, nosso objetivo é trabalhar com funções de primeiro grau, segundo grau. Trabalhar com funções de segundo grau. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver a função de segundo grau. Então, qual que é a cara da função de segundo grau? Né? Como ela é representada, quais são os pontos importantes dela, o que a gente vai estar vendo aqui. Certo? Então, dado exemplo, uma função 7x², 7x mais 1, por exemplo. Então, faz qual for. Né? A gente tem 4 pontos de relevância dentro de uma função de segundo grau. Certo? Os dois primeiros são o x1 e o x2 aqui representados, certo? O x1 e o x2, como a gente pode ver, são as chamadas raízes da função ou soluções de uma equação de segundo grau, que a gente vai estar vendo aí para frente dos nossos cursos, certo? Solução de uma função de segundo grau. São os pontos que cortam o eixo das abscissas quando a função de segundo grau ou equação de segundo grau é igual a zero, certo? Ou quando f de x ou y é igual a zero, certo? São as nossas soluções, são os pontos mais relevantes que a gente tem aqui. Outro ponto relevante é o chamado vértice, ou x do vértice, que a gente pode ver aqui bem no cantinho, certo? Então, o x do vértice é o ponto chamado ponto de máximo ou ponto de mínimo da nossa função, que vai depender da concavidade dela. Certo? Quando a gente fala de vértice, certo? Vai depender da concavidade. Neste caso, é um caso de mínimo, porque é o ponto mais baixo, o valor mais baixo, o f de xv é o ponto mais baixo, é o valor mais baixo da nossa função de segundo grau. Certo? E o ponto menos relevante, né? No caso, os 3 pontos primeiros são os mais relevantes, são os mais importantes, é o ponto chamado de coeficiente linear, é o ponto C, que é o ponto que corta o eixo das ordenadas, ou eixo y, quando x é igual a zero. É o mais simples de se encontrar e o mais ok, certo? Mais básico. Então agora vamos ver os nossos coeficientes e analisar um pouquinho mais quanto a esses pontos fundamentais, as raízes e o vértice. Bom, o primeiro coeficiente, se não o mais importante da função de segundo grau, é o chamado coeficiente A. O próprio pode ser alfa, qualquer letra, né? Mas é aquele que está associado ao x², certo? Seu valor tem 2 funções importantes. A primeira, uma das mais importantes funções dele, das duas, é estreitar ou alargar o gráfico da função de segundo grau. De maneira que quando A tende a valores maiores, né? Não positivos, mas maiores, né? Que estão aqui aumentando, a função se alarga até infinito. Então, ela vai alargando até, sei lá, pode sair de 0 até 1 milhão, 10 milhões, infinito. Ela vai alargando. Mas ela nunca chega a ser uma função constante, tá? Mas ela vai alargando. Então, quando A tende a valores positivos não, maiores, ela vai aumentando o seu valor. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um A valendo 1, teria uma função de segundo grau assim. Aí um A valendo 10, a gente teria uma função de segundo grau bem maiorzinha, assim, com o eixo y aqui, por exemplo. Certo?
Então, ela vai alargando, alargando, vai aumentando e assim por diante. Agora, quando A tende a valores menores, ela vai diminuindo, ela vai se estreitando. Certo? Então, a gente tinha um A maior aqui, um A3 maior do que o A2, um A2 maior do que o A1 e aqui o A1. Certo? Aqui o A2 e aqui o A3. Certo? Então, ela vai estreitando quando ela vai diminuindo o seu valor. De maneira que quando ela chega ao valor zero, a gente tem uma função de segundo grau. Quer dizer, quando ela chega ao valor zero, a gente tem uma função de primeiro grau. Certo? A gente retoma para a função de primeiro grau, porque a gente tirou o parâmetro x² da equação, ou x² da função, de maneira que a gente só fica com bx mais c, que é uma função de primeiro grau. Certo? Então, do coeficiente a, para a gente ver um pouquinho mais claro, então quando a, por exemplo, a sendo 10, a gente vai ter uma função mais larga dessa função f de x igual a ax² menos 4x. A gente tem uma função mais larga. Agora, quando o a vale 1, a gente tem uma função bem mais estreita. Agora, quando a dessa função f de x vale 0, a gente tem uma função de primeiro grau. Certo? Então, aqui a gente tem os três exemplos do comportamento do coeficiente a. Outro ponto do coeficiente a, acho que é um dos mais relevantes, não só essa parte de estreitar ou largar a função, é quando a gente está falando de vértice, né, dos pontos de máximos e de mínimos, o coeficiente a vai dizer o que é máximo, se a gente está trabalhando com o máximo ou se a gente está trabalhando com o mínimo de uma função, certo? Ele dá o tipo de concavidade, certo? Qual que é a concavidade? Se é uma concavidade positiva ou negativa. Então, quando a é maior do que zero, a é positivo, a gente tem uma concavidade positiva, que é este caso aqui. Concavidade positiva. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, é quando a é maior do que zero, a gente tem uma concavidade positiva. Agora, quando a é menor do que zero, a gente tem uma concavidade negativa, que é esse caso aqui, certo? E quando a gente tem uma concavidade positiva, a gente tem o vértice, que a gente vai estar falando logo logo, é um ponto de máximo da função, então a função tem um máximo, mas ela não tem um mínimo definido, a função de segundo grau neste caso. Agora, quando a gente tem o a negativo, a gente tem um ponto de mínimo da função. Mínimo da função de segundo grau, certo? E essas análises de máximo e de mínimo a gente vai estar trabalhando bastante, né? A gente vai trabalhar com as raízes também na parte de equações, mas ponto de máximo e de mínimo, para os demais exemplos dentro da faculdade, de tudo que a gente vai estar vendo, é muito, muito importante, e a gente já vai ver um pouquinho mais sobre eles já já. Então, o próximo coeficiente é o coeficiente b, certo? O coeficiente b é responsável pelo deslocamento da função no plano cartesiano ao longo do eixo x, certo? Ele não tem uma função super mega importante como o a, ele está trabalhando mais com como está a função, mas ele pode dar um ponto interessante. Então, quando b vale 0, a função pode ter uma ou nenhuma raiz. Quando ela tem uma raiz, a gente tem o valor de c, o coeficiente linear, valendo 0. Então, ela está bem na origem. Tem diferentes valores ali. Pode ser, por exemplo, f de x igual a x², que é o fundamental, a função de segundo grau fundamental. x². Ela tem uma raiz, uma única raiz, que é o zero, o próprio zero. Certo? Então, a gente tem uma única raiz porque c é 0 e b é 0. Mas, se c for maior ou menor do que 0, então aqui no caso, o c, a gente puxar aqui, ó, se c, peraí. Então, a gente não vai ter nenhuma raiz se c for maior do que 0 ou c for menor do que 0. Certo? No caso, quando b vale 0. Em outros casos, se c for maior ou menor do que 0, a gente pode ter mais de uma raiz ou nenhuma raiz.
Vai depender de como vai estar esse valor de C, né? Como vai estar a abertura e tudo mais. Mas quando B vale 0 e C é maior ou menor que 0, a gente pode ter nenhuma raiz. A gente não tem nenhuma raiz, porque ele está ali no eixo. E a gente já vai falar de C logo logo. Então, para a parte de deslocamento da função, o B tem um comportamento muito importante, porque ele desloca a função f de x ao longo do eixo x. Então, quando B tende a valores positivos, a função se desloca para a direita, ou para valores positivos. Então, no caso, quando B é positivo ou B maior do que 0, tende a valores positivos ou B maior que 0, então a gente tem uma função que, por exemplo, começou na origem, e a gente vai variando o valor de B, então a função vai se deslocando para a direita, certo? A gente tá o quê? A gente vai variando o valor de B e ela vai se deslocando até a gente parar de variar o valor de B, certo? A mesma coisa se B tende a valores negativos ou é menor que 0, certo? Então a função se desloca para a esquerda, beleza? Show de bola. Nossa, passei mal agora. Peraí. Ok. Bom, então, 3 exemplozinhos aqui, então, para 3 valores de B. Então, por exemplo, para a função f de x igual a 2x² mais bx mais 1, a gente tem esses 3 possibilidades aí. Então, no caso, sendo b igual a menos 5, a gente tem a função, se ela partiu aqui do zero, por exemplo, a gente tem a nossa função, ela se deslocou para a esquerda. Se ela começou também do zero e a gente aumentou o valor de B positivamente para valores positivos, então ela se deslocou para a direita. E o zero seria, ó, quando B é igual a 0, a função está aqui paradinha. Viu que ela não só se deslocou para a direita, mas ela também abaixou, porque a gente tem que o ponto C está fixo aqui. Certo? Ele poderia ser 0. Se ele fosse 0, a gente teria ela só se deslocando. Não, ela estaria abaixando também, tá? Estaria abaixando. Mas o ponto tem que se manter o mesmo que a função. Então, ela se deslocou ainda se prendendo ao coeficiente linear C. Certo? Então, por exemplo, se ela se deslocou aqui para valores positivos, então ela deslocou aqui passando pelo C, para pegar aqui os outros valores. Certo? Dando sequência, então vamos ao nosso coeficiente C. Então, o coeficiente C, já falei várias vezes, né? O coeficiente C é aquele que dá o deslocamento da função no plano cartesiano ao longo do eixo Y, e também é aquele que a gente corta, faz a função cortar no próprio eixo Y, o ponto de corte, certo? Então, quando C tende a valores positivos ou tende a mais infinito, já vai para valores positivos, a função se desloca positivamente. No caso mais simples, né? C é maior do que 0 e C é menor do que 0, a função se desloca a função se desloca positivamente, certo? De maneira com que a função que estava, por exemplo, aqui embaixo, quando C tendeu a valores positivos ou aumentou o seu valor positivamente, tendeu para cima. Foi lá e a função subiu. Agora, se C tendeu para valores ou menos infinito, ou tendeu menor do que 0, a função se deslocou negativamente. Certo? Então, ela desceu. Certo? Beleza. Vamos agora para as partes mais importantes, que são os pontos. Um dos pontos a gente acabou de falar, que é o coeficiente C. Agora vamos falar dos 3 mais importantes, o vértice e as raízes. Para as raízes, a gente tem 3 casos possíveis. Nenhuma raiz, ou seja, o nosso eixo das abscissas está aqui embaixo, mas a função está aqui em cima, ó. A função está aqui em cima, ela não corta o eixo das abscissas. Ela não corta os eixos das abscissas.
de maneira que a gente só tem raízes imaginárias. Porque o valor de delta, que a gente vai falar em seguida, é menor do que zero. De maneira que a raiz dentro da equação de Bhaskara tem um valor negativo. É o delta negativo. E isso dá o quê? Números complexos. De maneira que a nossa raiz está dentro dos números complexos. Certo? Agora, quando o delta é igual a zero, a gente tem uma raiz única. Certo? Porque a gente tem, na equação de Bhaskara, que a gente vai falar logo, mais ou menos. E se é zero, a gente tem um zero aqui, ó. Deixa eu apagar aqui rapidão. Aqui. Então, se a gente tem um zero aqui, o valor que está à frente, ou o restante do valor, é único, não tem uma mais ou menos. Certo? Então, a gente tem uma única raiz. Agora, quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes distintas. Bom, agora vamos lá encontrar o nosso jeito de encontrar raízes, né? O primeiro e o mais fundamental, que todo mundo vê no ensino médio, todo mundo fala, e que mesmo na própria faculdade, a gente vai continuar a usar ele, certo? Que é a partir da equação de Bhaskara. Não vamos reduzir aqui, porque vai levar um certo tempo, acho que não é necessário, qualquer coisa tem outros vídeos e a gente pode colocar a dedução no nosso próprio guia, que a gente vai falar logo em breve. Mas você pode conferir aqui no link, que vai ter o nosso guia, que é a própria equação de Bhaskara, equação fundamental, uma das equações fundamentais da matemática, assim como outras equações na parte da trigonometria, na parte da álgebra. A equação de Bhaskara é uma equação muito, muito, muito fundamental, certo? E ela diz o quê? Né? O nosso delta é o principal ponto aqui no começo. Então, o delta da equação de Bhaskara é igual a b quadrado menos 4ac. Esse b quadrado e o ac são os nossos coeficientes da equação do segundo grau. Então, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Mais bx mais c. E esse b e o ac vem da nossa equação, que vai ter diferentes valores para diferentes equações ou funções de segundo grau que a gente vai estar pegando, certo? E o que dá o nosso valor de delta? O valor de delta, como a gente viu, dá um número de raízes, dado que a gente tem raiz de delta. A gente vai ver aqui nessa equação que está meio zoado por causa da formatação, mas tudo bem. Certo? Então, quando o delta é igual a zero, a gente tem uma raiz única. Quando o delta é menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz real. Quando o delta é maior do que zero, a gente tem duas raízes. Certo? E dependendo do valor de A, como a gente pode ver nessa imagem, a concavidade da nossa função pode ser positiva, né, sorridente, já fala no ensino médio, ou negativa, triste, que é essa parte para baixo. Certo? Então aqui, negativa ou positiva. Certo? E como a gente encontra as nossas raízes, né? Então, as nossas raízes x1 e x2 vão ser encontradas a partir disso. Ó. x1 ou 2 é igual a menos b mais ou menos, esse r aqui que estava representado, é a raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, por exemplo, quando a gente vai ter, então, dois valores possíveis, né, dependendo do valor de delta. Por exemplo, se delta... Então, por exemplo, se delta é maior do que zero, a gente tem dois possíveis valores para as nossas raízes. O x1 sendo igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Menos raiz de delta sobre 2a. E aí a gente tem os dois valores das nossas raízes distintas. Certo? Então, aqui é a nossa equação fundamental. Geralmente, ela aparece na equação de Bhaskara como x1, x2 igual a menos b, mais ou menos a raiz, com delta já substituída por esses valores aqui, b quadrado menos 4ac, sobre 2a.
certo? Esse menos b está fora de toda a equação aqui. Vai ter que engloba toda a equação. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse sinalzinho aqui, com esse menos na frente do b, de toda a equação. Beleza? Então, é a forma fundamental da gente encontrar raízes. O segundo forma é pela chamada soma e produto, certo? Que a gente vai estar usando para equações de segundo grau, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, que é a parte de soma e produto, porque ela vai se expandindo ao longo. Mas o fundamental, né, dentro da parte da equações de segundo grau, soma e produto é dessa forma. Então, dada a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, a nossa soma e produto substitui a função dessa maneira, ó. F de x é igual a ax quadrado menos sx mais p. Menos s, ou s, é a nossa soma. E p é o nosso produto. Então, o s é igual a... O menos s, na verdade, é igual a b. Mas também s é igual à soma das duas raízes, x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a. E o produto das duas raízes, x1 e x2, é igual a c sobre a. E o produto também é igual ao próprio c. Então, a gente tem vários caminhos para a gente poder encontrar as nossas raízes aqui, certo? Então, tendo o valor de s, tendo o valor de p, a gente consegue, né, pelo valor também de b e de a e de c, encontrar as nossas raízes de uma forma até mais simplificada. Serve bastante essa ideia de soma e produto para as demais funções de terceiro, quarto grau, porque torna a resolução, encontrar as raízes mais fácil, porque a equação de Bhaskara não funciona mais. Ou no caso, a gente teria, para ela funcionar, a gente teria que simplificar a equação, encontrar formas de simplificar para encontrar funções de segundo grau. Mas, como isso não, a maioria das vezes não é possível, a soma e produto aparece para a gente resolver as equações. Certo? E de uma forma simplificada, para a gente saber, quando a soma e o produto são maiores do que zero, a gente tem que, tanto a raiz x1 e a x2 são maiores do que zero. Quando o produto é maior que zero e a soma é menor que zero, a gente vai ter, então, que as raízes x1 e x2 são negativas. Quando o produto é menor que zero e a soma é maior do que zero, a gente pode ter alternância. Então, x1 é maior que zero e x2 é menor que zero, ou x1 é menor do que zero e x2 é maior que zero. E também vale o oposto. Então, aqui no caso, e aí o quarto caso seria o produto menor que zero e a soma menor que zero tem a mesma alternância de valores. Certo? E o último ponto, mais importante aqui dentro das nossas funções, da nossa função de segundo grau, é o vértice, que é o nosso mínimo ou máximo da função, dependendo do valor de a, certo? Dependendo se a é um valor positivo ou a é um valor negativo. Quando a é positivo, a gente tem Quando a é positivo, a gente tem um mínimo da função. Quando a é negativo, a gente tem um máximo da função. E a gente tem três caminhos distintos para encontrar o x do vértice, certo? O que a gente vai estar usando na faculdade, o mais comum é a gente encontrar pela derivada. Eu vou falar sucintamente, tá? A gente vai falar na parte de cálculo, mas eu vou falar sucintamente, bem pouquinho, tá? Ou pela fórmula, no caso da nossa função de segundo grau, tem a fórmula básica, ou pelo teorema da simetria. Então, a primeira forma da gente encontrar o nosso vértice, o nosso x do vértice e o y do vértice, é através da fórmula. Essa fórmula, eu vou ter uma deduçãozinha aí, dá para ver, mas é da seguinte maneira. Então, quando f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, bem comum, teremos que o x do vértice e o y do vértice são dados dessa maneira. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Onde o delta, que apareceu aqui, não apareceu aqui, é igual a b quadrado menos 4ac, que advém da nossa fórmula de Bhaskara que a gente acabou de ver. A gente pode obter o x do vértice e o y do vértice através da famosa derivada,
que a gente vai estar vendo em cálculo, vocês vão estar vendo em cálculo, no nosso curso da Engenharia Elétrica, cursos da USP. E como forma básica da gente encontrar o x do vértice, a derivada, né, uma derivada básica, a derivada a partir da regra do tombo. De maneira que a gente tem, por exemplo, os nossos coeficientes aqui, e a gente pega esses coeficientes aqui e joga para frente, o coeficiente dos parâmetros, certo? Então, por exemplo, aqui, se a gente tivesse a derivada de f de x, então f' de x é igual a 2ax mais, aqui é 1, regra do tombo, ele cai para frente, então vai ser 1b mais, aqui não tem nenhum, e aí vira 0, mais 0. Certo? Então vai ser igual a 2ax mais b. Quando a gente tem o nosso vértice, quando a gente tem um máximo, o máximo de uma função, o máximo ou o mínimo, é quando a derivada de f de x é igual a 0. Então, f' de x, que é a nossa derivada, é igual a 0. Certo? Tal que o nosso x do vértice vai ser igual a menos b, que eu passei para o outro lado negativo, ou subtrair dos dois lados, menos b, dividido por 2a, que é a nossa equação do x do vértice que a gente tem aqui. Certo? Dividido por 2a. Onde a é igual ou diferente de 0, como a gente garantiu anteriormente. Certo? E para encontrar o y do vértice é bem simples. A gente substitui na própria equação. Então, a gente encontrou aqui o x do vértice. Então, aqui o x do vértice. Tal que, substituindo o x do vértice na equação, a gente vai ter f de x de v é igual a axv² mais bx mais c, que é igual a y. Certo? Substituindo o x do vértice por esse valor aqui, a gente vai ter, então, y é igual a menos b sobre 2a ao quadrado, menos b sobre 2ab mais c, vai ser igual ao quê? Menos delta sobre 4a. É só fazer um rearranjo da equação, que a gente acha o nosso delta. O delta tá aqui, né? A gente acaba achando o nosso delta, porque a gente tem b² aqui, dado esse quadrado aqui, a gente vai ter b vezes b, que vai dar b², b² aqui, a gente tem um 4a aqui embaixo, certo? A gente já tem um 4a aqui embaixo. E aqui basta a gente multiplicar por esse parâmetro aqui, o quadrado aqui, deste ladinho aqui. E aí é só rearranjar na nossa equação, que a gente consegue encontrar tanto o delta quanto o 4a, que já é bem visível na parte de baixo. Certo? Maravilha. E o último caso, para a gente encontrar as nossas raízes da função, é através da simetria. Não é um caso muito usual, mas é bem prático. Certo? Então, a gente tendo encontrado as nossas raízes da equação, por simetria, a gente sabe que o nosso x do vértice está exatamente no ponto central da nossa função de segundo grau. Está exatamente no centro. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, essa função de segundo grau aqui, com os duas raízes aqui, então x1 e x2, o ponto central aqui é o x do vértice, certo? De maneira que o x do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2, certo? Então, por exemplo, se x1 e x2, se x1 for menos 5 e x2 for 5, a diferença entre eles dá o quê? 0. De maneira que o x do vértice é o 0. Desse exemplo, onde as raízes são menos 5 e mais 5. E aí, para encontrar o y do vértice, basta jogar na nossa equação, se a gente tiver. Então, tem que tomar esse certo cuidado se a gente não tem o x do vértice na equação.
certo? Então, terminada a nossa aula sobre função de segundo grau, é isso. São essas partes fundamentais da gente saber, da gente encontrar da função de segundo grau. A gente tem a função de segundo grau aparecendo, nem vale a pena citar, de tantos lugares que a função de segundo grau aparece, de tantas formas diferentes, certo? De tantas maneiras que a gente pode trabalhar com a função de segundo grau, certo? A gente vai fazer uns exercícios no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios com relação à função de segundo grau, mas como ela tem diferentes aplicações, ela aparece em todo lugar dentro da matemática, dentro da engenharia, dentro dos cursos da ESC, dentro dos cursos da USP, em qualquer faculdade. Nem vale a pena citar, porque ela aparece em todo lugar, certo? De formas diferentes, de maneiras diferentes. Importante é você, aluno, conferir o nosso guia de estudos para poder ter uma ajuda quanto ao que estudar, de que maneira estudar, que exercícios pegar de função de segundo grau, né, o que é mais relevante, a gente vai estar separando para vocês, alguns exercícios e ver o nosso vídeo de exercícios na sequência, certo? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e bons estudos!